Jai. Uma vez, Bhaktivinoda Thakur, ele estava no seu Bhajana Kutir, praticando Bhajana, e alguns cavaleiros, né, se aproximaram dele, né, pessoas assim, bem educadas, né, e ele já estava na ordem de vida retirada, ele era um babaji nesse momento, e os cavaleiros perguntavam para ele. Bom, eles pediram, né, Harikata, né, eles queriam escutar Harikata. E Bhaktivinoda Thakur, claro, ele já estava em outra, né, assim, e ele falou, ele começou a ficar emocionado, assim, a emoção dele não tinha fim, né. E ele dizia: vocês vieram aqui para escutar Harikata, vocês querem escutar Harikata, né, que afortunados vocês são, e não conseguiu falar Harikata. Assim, na verdade, ele não conseguiu dar o Harikata nesse dia, né? Mas o ponto é que ele frisou muito, né, a importância de uma pessoa desejar escutar Harikata. Então, que esse desejo fosse muito sincero, nessa ideia, né? Então, se uma pessoa tem um desejo muito sincero de escutar Harikata, ela vai se beneficiar muito com o Harikata. Porque, na realidade, o Harikata ele é para mexer, né, dentro do nosso coração. O Harikata não é para entrar no ouvido e sair no outro. Não, ele tem que mexer dentro. Então, Bhaktivinoda Thakur, nesse momento, ele falava: vocês são muito afortunados, assim, vocês são afortunados demais, porque vocês vieram, né, escutar o Harikata, vocês vieram ouvir Harikata. Então é algo assim, algo muito raro, né, que uma pessoa tenha um desejo genuíno de escutar Harikata. Por exemplo, mesmo Sessa Maharaj, uma vez Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele estava dando uma aula do Parishambrita, né, do Parishambrita, livro de Rupa Goswami. E nas instruções de Rupa Goswami, ele fala que nós não deveríamos, né, ter muitos discípulos, não deveríamos ler muitos livros, né, nem construir muitas matas, muitos templos, né. Isso era uma coisa que poderia prejudicar o nosso bhajana. Rupa Goswami ele fala isso. E o Prabhupada Bhaktisiddhanta estava dando aula, né, explicando, né, o Parishambrita, e Sessa Maharaj, ele ficou, e ele justamente ele estava pensando nisso. Ele falou: bom, eu quero saber o que ele vai falar quando chegar nesse ponto, né? Então, quando chegou nesse ponto, nesse assunto, né, Sessa Maharaj pergunta de uma forma muito educada, né, para o Prabhupada Bhaktisiddhanta, como era isso, né? Se Rupa Goswami falou que para a gente não ter muitos templos, se ele falou que para não fazer muitos discípulos, né, não se envolver muito, né, com Lakshmi, com coisas assim, que isso poderia ser prejudicial ao bhajana. Então, por que o Prabhupada Bhaktisiddhanta estava fazendo isso? O Prabhupada Bhaktisiddhanta ele falou: é uma questão de capacidade pessoal. Ele falou isso, né? E foi uma resposta muito curta, muito simples, mas uma resposta muito pontual. Porque o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele foi no ponto, né? Se nós temos a capacidade, né, de ter muitos discípulos, de ajudar muitas pessoas, e isso não atrapalha o nosso bhajana, então não tem problema. E Sessa Maharaj, ele, nesse momento, ele pensou, né, ele fala, né, que ele disse como um general. Um general ele pode, né, manejar assim milhares de soldados e ao mesmo tempo ele ter tempo, né, a encontrar tempo para cuidar da sua família. E talvez, né, um homem comum, né, não tenha nem tempo, né, para cuidar da sua vida pessoal, ou seja, dos seus negócios, e administrar a sua família. Às vezes falta tempo para administrar a sua própria família. Então ele falou que era uma questão de capacidade pessoal, né? Então, na realidade, quando nós pensamos, né, no nosso bhajana, o nosso bhajana ele tem que ser preservado, né? Então isso é muito importante, né? A gente preservar o bhajana, né? Ou seja, a gente não ficar
ou seja, se envolvendo em muitas atividades onde isso possa atrapalhar o nosso bhajana. E bhajana, o que significa bhajana? Bhajana não significa somente cantar, né? Bhajana significa você se absorver num serviço. Isso é um bhajana. Ou seja, qualquer coisa que você faça, né, isso deve ser feito com um sentimento, né, de agradar Krishna e de agradar o Vaishnava. Agradar Guru, ou seja, agradar Guru e Vaishnava, Sadhu, Guru e Vaishnava. Por quê? Porque se você faz isso, o seu serviço ele vai ser aceito. Né? E se nós não agradamos Guru, Vaishnava, né, e Guru e Vaishnava, né, e Sadhu, então o nosso serviço, apesar de poder estar muito, de ser muito qualificado, isso pode realmente... isso não tem tanto valor, né? Também contou Om Shrimpasala Bhakti Vibhuti Bodhana Goswami Maharaj, né, que na época que ele... Esse é uma coisa muito famosa, assim, que ele conta que ele estava, né, em Calcutá com Gurudeva, né, já tinha uma certa idade, e ele queria realizar um Vyasa Puja para Gurudeva, enfim. Na verdade era uma revista, né, eles queriam publicar uma revista, e Gurudeva sempre que, depois do almoço, ele tinha o costume de tirar uma sonequinha, né? E nesse momento um espaço da Bhakti Vibhuti Bodhana Goswami Maharaj, ele aproveitou para sair para coletar fundos, né? Ou seja, em Calcutá. E foi justamente nesse momento que Gurudeva teve uma febre, assim, uma coisa inexplicável, uma febre altíssima, ninguém sabia o que era, e os devotos ficaram muito preocupados, começaram a cobrir ele com muitos cobertores, e ali não estava, né, Gurudeva, um espaço da Bhakti Vibhuti Bodhana Goswami Maharaj, que estava coletando. Quando ele volta, né, ele vê aquilo tudo, e todo mundo bravo com ele, onde você estava, com isso, e ele estava, Gurudeva, assim como, né, assim, com muita febre ainda, estava se recuperando já. Aí, bom, passou tudo, e aí Gurudeva diz a ele, né, e Gurudeva fala, ó, se você senta aqui do meu lado, e você deita do meu lado, né, se você dorme do meu lado, isso é uma ordem minha, isso é Bhakti. Mas se você sai e coleta milhões, né, milhões, sem a minha ordem, isso é karma, isso é uma coisa só a nível pessoal. Né? Bom, ele conta isso, né? Bom, de uma forma resumida, a gente está dizendo, contando esse passatempo. Mas o ponto é que nós não deveríamos nos preocupar muito tanto, né, com a quantidade de bhajana, a quantidade de serviço que nós executamos, e sim com a qualidade, né? Com a qualidade. Como, por exemplo, escutar Harikatha. Então, quando nós escutamos Harikatha, nós temos que escutar com uma certa emoção. Ou seja, qual é a emoção? É que você realmente está muito necessitado de modificar o seu coração. Se você está necessitado de modificar o seu coração, você vai ser beneficiado com o Harikatha. Porque se você realmente... o Harikatha ele não é para o seu intelecto, ou seja, não é para você realmente aprender muitas coisas. Claro que você acaba aprendendo, mas isso não é o objetivo primário do Harikatha. O objetivo primário do Harikatha é criar uma comoção na sua vida. Ou seja, onde você realmente deseja, né, mudar a sua vida, ganhar entusiasmo para a prática, onde você realmente começa a fortalecer a sua vontade, né, de lutar contra a Maya. Né? E a gente entende, né? Maya é tão poderosa, né? Maya ela tem a tendência de nos engolir. Né? Isso é Maya. Ou seja, nós somos assim, estamos sempre à mercê de Maya. Né? E Krishna mesmo ele diz isso, Davi Ri Eshagunamai Mama Maya Duratyaya, Man Evandye Prapayante, Man Etantarantite. Então Krishna fala, essa minha energia divina, essa minha energia, ela é tão poderosa, e você não vai conseguir vencê-la, Krishna está dizendo. Você não vai conseguir vencê-la sozinho, né, pelo seu próprio esforço. Você tem que se render, e se render a Krishna. E se você se rende a Krishna, Krishna está falando, você pode facilmente vencer Maya. De outra maneira, é impossível vencer Maya.
Então, por que a gente escuta Harikata? Para a gente se fortalecer. Essa é a ideia. Você escuta o Harikata com um sentimento, né? Não é o quanto você vai aprender, o quanto você vai entender. Não, na realidade, não é uma questão só de entendimento, né? O Harikata é uma questão de sentimento, né? Como o Bhaktivinoda Thakur estava dizendo, assim, muito emocionado assim, com as pessoas que vieram, né? Poucas pessoas vieram escutar o Harikata dele, queriam escutar o Harikata dele, e ele não conseguiu nem dar o Harikata porque ele se emocionou muito, né? Com esse sentimento que as pessoas estavam ali, né? Ou seja, vindo lá de Calcutá, né? Para escutar o Srila Bhaktivinoda Thakur, imagina naquela época, né? É algo assim que nós entendemos, né, a própria necessidade disso, né? Porque, por exemplo, hoje é muito fácil, né? Você ouve Harikata na internet, você vê um vídeo, né? Você tem algumas facilidades, né? Que a comunicação, né, nos ajudou nisso. Entretanto, nós nunca deveríamos perder o sentimento do Harikata, porque um Harikata, se você escuta um Harikata, mas se você não tem uma conexão de serviço, ou seja, se você não tem uma atitude de serviço, né, isso não vai funcionar muito, né? Claro, vai funcionar, né? Ou seja, como você, pelo menos você vai se purificar, sim, você vai se purificar, você vai ter algum conhecimento, você vai coletar informações, isso sim, mas você não vai desenvolver uma conexão de serviço com o sadhu muito à distância, ou nem é à distância, ou seja, claro, pode ser à distância sim se você já tem uma conexão de serviço, ou seja, se você realmente escuta o Harikata com atitude de serviço, porque isso é muito importante, escutar com atitude de serviço, não somente para coletar informações, né? Como também o Sr. Samaraj, ele conta, né, que uma vez ele estavam fazendo muitas perguntas para ele, assim, muitas perguntas, né? E o Sr. Samaraj, um momento ele fala: vocês estão pensando o quê? Que isso é um balcão, né, de perguntas e respostas, ou seja, que somente eu estou aqui para responder a curiosidade intelectual, né, de vocês? Não. Na realidade, isso é além. Ou seja, nós temos que entender que o Harikata ele vai para um sentimento, né, do devoto. O devoto ele desenvolve um sentimento, e o sentimento vai ser nutrido, né, e de uma maneira ou de outra nós ganhamos uma conexão com o Harikata. Ou seja, é como uma ligação, uma conexão que nós temos com o sadhu. O Harikata é mais ou menos isso. É para o nosso coração, é para a essência da nossa existência, é para que possamos colocar isso em prática, né? Porque depois que você ouve, você tem que mudar algo, você tem que colocar em prática, você tem que realmente estar disposto, né, a essa transformação. O Harikata é isso. É algo muito movido, né, pelo sentimento, não somente pelo intelectualismo ou por busca de informação. Não, o Harikata ele tem que estar, né, conectado do coração do sadhu ao coração do sadhaka. Então aí sim vai funcionar. Então o sadhaka ele tem que estar com o coração aberto, ele tem que estar preparado para escutar, para captar e para se transformar. Guru Premananda.